Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje você vai fazer uma atividade escrita lá na CPB Prova, tá bom? E nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que a gente já estudou aqui no livro. Você já fez essa atividade e nós vamos relembrar, nós vamos fixar esse conteúdo. Pegue o seu livro para responder as questões que estão lá na atividade avaliativa. Olha, nós vamos revisar o capítulo 5 e o capítulo 6. Vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque você vai poder pegar o seu livro e você vai abrir nas páginas, tá? Nós vamos começar pela página 25 e nós vamos terminar a nossa revisão na página 32. O nosso conteúdo do capítulo 5 e capítulo 6 do livro. Arte na natureza, ok? Vamos contemplar essa imagem, que linda, não é? Este quadro pintado pela mão de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Lá no seu livro, na página 25, nós vamos falar de algo criado por Deus e que é muito lindo. Flores. Abra lá o seu livro. O que podemos apreciar na natureza? E aí, perto da sua casa, tem algum jardim? Ou na sua casa tem algum jardim? Que flores você conhece? Elas são perfumadas? Creio que sim. Porque tudo que Deus faz é perfeito, não? Que temos flores de todos os tipos e de todos os aromas. Quem será que fez esta obra de arte? Este quadro se chama Manacá, de Tarsila do Amaral, uma artista muito famosa. E Tarsila do Amaral nasceu em São Paulo. E ela gostava de pintar coisas da natureza. Olha que legal. Lá no interior de São Paulo, onde ela morava, quando ela estava na fazenda, ela pintava coisas da natureza. E era muito lindo e importante para ela, porque ela retratava aquilo que ela conseguia ver, dentre elas as flores. Nós vamos agora relembrar alguns tipos de flores. Também está lá no seu livro, na página 27. Nós vamos primeiro falar da Vitória Régia. Vitória Régia é uma planta aquática tipicamente brasileira, você sabia? E ela pode ser encontrada em outros locais do mundo, mas é originalmente nossa, específica da região amazônica. Olha que legal. Ela é encontrada naturalmente nas cores rosa, amarela, roxa, lilás, mas a mais comum é a flor branca. Olha como ela é linda, não é? Ela pode ser vista em lagos e rios, boiando em cima, né, da água. E ela tem uma beleza esplêndida. Vamos agora conhecer a segunda flor. Margarida. A margarida é uma flor muito popular, ela é muito bonita, por isso é bastante usada na decoração de casas e nos jardins. A margarida, ela recebe vários outros nomes e por isso pode ser conhecida também como crisântemo, bem me quer, mal me quer. Você sabia disso? E aí, você já viu alguma margarida?
Vamos conhecer outra? Ah, essa eu acho que você conhece, né? O nome desta flor se chama rosa. Ela não poderia ficar de fora, não é mesmo? A fragrância da rosa é bem famosa, assim como a sua variedade de cores. O bom é que ela pode ser cultivada sozinha ou várias outras rosas junto com ela, no jardim ou em vasos, né? Eu acho que você já deve ter visto várias rosas de várias outras cores. Depois que nós falamos sobre as rosas, né? Depois que nós falamos sobre os tipos de flores, nós vamos lá para o capítulo 6, na página 29 do seu livro. Nós vamos falar sobre os sons dos animais. Mas antes, nós vamos relembrar uma aula que nós tivemos sobre o som, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o som. Vocês estão vendo aí o desenho de um martelo e uma tábua, né? Bem, quando você pega o martelo e você bate na madeira, o que acontece? Você consegue produzir um som. O som é a vibração produzida pelo ar em movimento. Então, quando você bate o martelo, o que acontece? Há uma vibração produzida por este ar em movimento. Então, olha só, você sabia, porque nós estudamos lá no primeiro bimestre, que o nosso corpo produz som. A boquinha, quando a gente manda um beijo, quando a gente canta, até mesmo quando a gente está comendo, né, mastigando, não é? As nossas mãos, quando a gente bate palmas, estala os dedinhos, os nossos pés quando nós corremos. Então, o nosso corpo também consegue produzir vários sons. E nós vamos conhecer essas propriedades do som. É uma família, né? Relembrar um pouquinho sobre essas propriedades do som. Primeiro, duração, timbre, altura e intensidade. Duração do som. Quando nós falamos sobre a duração do som, nós vamos falar sobre os sons curtos e os sons longos, tá bom? Repetindo, quando nós falamos sobre duração do som, nós estamos falando de sons curtos, sons longos. Duração, som curto, duração, som longo. Vamos para a segunda propriedade do som. Nós vamos falar sobre o timbre. O timbre é a característica dos sons que nos permite diferenciar um som do outro. Nós estamos aqui vendo 4 imagens, né? E eu quero mostrar para vocês aqui que essas 4 imagens representam um elemento sonoro. Aqui nós temos o diapasão, é um instrumento. Quando nós tocamos o diapasão, ele faz um som, ele produz um som característico dele mesmo. Olha só o exemplo que nós deixamos aqui. Aqui está um desenho que representa a frequência desse som. Quando nós tocamos o diapasão, olha só o desenho que representa essa frequência do som. Aqui nós temos uma menina, não é? Quando ela canta, ou quando ela grita, ou quando ela fala, ela está produzindo um som. Então, olha o desenho, mostrando a frequência deste som. Aqui nós temos, vamos falar que é uma flauta, tá bom? Quando nós tocamos a flauta, ela produz um som.
diferente do diapasão e diferente do som produzido pela voz. E nós temos aqui o violão. O som das cordas do violão produz um som diferente. Então, o que é o timbre? O timbre mostra a característica ou a diferença de cada elemento sonoro. Aqui nós temos 4 elementos que podem produzir os sons e cada um tem o seu som diferente um do outro. Vamos agora para a terceira propriedade do som, que é a altura deste som. E tem a ver com o som baixo e o som alto. Olha só os dois desenhos que eu deixei aqui para vocês. Som baixo, som alto. E tem a ver com grave, agudo. Som baixo, grave. Som alto, agudo. Então, não se esqueça. Altura, som baixo, grave. Som alto, agudo. Agora vamos para a última propriedade do som, que é a intensidade do som. Quando nós falamos que o som está forte, o que está acontecendo? Está acontecendo que tem maior intensidade deste som. O som está mais forte. E quando nós falamos que o som está fraco, menor intensidade deste som. Ok? Então, depois que nós falamos sobre as propriedades do som, você relembrou todas as propriedades, nós vamos falar sobre os sons dos animais. Olha quantos animais nós temos aqui. Cada um produz o seu som, cada um com a sua intensidade, cada um com o som forte, com o som fraco, com o som longo, com o som curto. Olha só que legal! Vamos olhar para esses dois animais. Aqui nós temos o galo e nós temos a vaca. O galo, ele produz som longo. Faz aí o sonzinho do galo. Tudo bem. E aqui é a vaca. Faz aí o sonzinho da vaca. Muito bem. Esses dois animais produzem o som longo. E aqui eu estou mostrando para vocês o sonzinho curto. Dois animais que produzem um som curto. O patinho e o cachorro. Agora você vai fazer a sua atividade avaliativa bem tranquilos, porque você vai ter o seu livro, você vai ter as páginas e se você tiver com dúvida, você vai lá no vídeo que a tia Laura fez e você vai relembrar o que nós estudamos. Não se esqueça de olhar esta imagem e lembrar do que Tarsila gostava mais de pintar. Um beijo para vocês, boa atividade!